Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Boa noite, pessoal da live. Bom, eu vou ler uma mensagem do livro Meio, O Amor Perfeito. Ela nos fala sobre precisa-se de amor. Jesus, Mestre de amor, nos abençoa e nos protege sempre. Continue, alma querida, a fazer das horas estradas de luz no campo da ajuda ao próximo, procurando unir as mãos dos companheiros de jornada e conjugando esforços, a fim de que o trabalho frutifique. Dessa forma, cobrirá com rosas os caminhos dos trabalhadores do bem e do amor. No olhar triste do transeunte a caminhar pelas ruas da cidade, contemple o Espírito Eterno, em busca de experiências renovadas. Ofereça-lhe intensamente a bênção da mensagem que consola e ilumina. A criatura desalentada pelos seus sucessos requer o bálsamo do recado mudo, aplacado pelo sorriso de confiança de outro transeunte, mesmo que apressado. A humanidade necessita de amor. Alivia suas aflições com amor. Ele surge, às vezes, até mesmo no lamber do animalzinho fiel, esquecido num cantinho do quintal. Alma irmã, descubra o poder de seu sorriso, da bênção da prece intercessora. Quando avistar o viajante, cansado pelas experiências dolorosas do bater de porta em porta, estenda suas mãos e coloque nelas, além da caridade possível, a mensagem indicadora de novos rumos que marcam o encontro com Jesus, fonte inesgotável de amor e sabedoria. Faça a diferença onde estiver. Bom, hoje nós temos aqui conosco a nossa irmã Fernanda Garcia, que vai nos falar sobre Em Busca da Felicidade. Agora vamos fazer a prece inicial, logo em seguida se perguntar. Levemos o nosso pensamento ao alto. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de podermos estar reunidos em Teu nome, a fim de aprendermos cada dia um pouco mais. Mensagem da noite é Em Busca da Felicidade. Vamos pedir a Deus para que possamos encontrar cada qual a sua felicidade. Sabemos que ela surge de formas diferentes para cada um de nós. Possamos enxergar no mais simples e sermos felizes. Deixemos de esperar o grandioso, quando às vezes só o lamber de um animalzinho já é motivo de felicidade. Possamos agradecer mais a Deus, pedir menos. Mestre Jesus, abençoe a nossa noite de estudo e permita que a nossa irmã seja intuída da melhor forma possível para nos passar essa mensagem. Possamos todos ter uma ótima noite de estudo. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acredito que ninguém tem muito interesse, né? Acho que ninguém está muito procurando ser feliz, né? Mas eu gosto de começar falando que quando eu me dispus a construir essa exposição, eu pedi muita inspiração para a espiritualidade, porque eu estava precisando bastante encontrar um pouquinho de felicidade. Já que este ano tem sido um ano de grandes desafios e de emoções difíceis para mim. Então, não é assim que a gente chama o Espiritismo, o Consolador? Fui buscar, então, lá no Evangelho, esse consolo. Então eu falei, o que será que o Evangelho tem para me dizer a respeito da felicidade?
Eu vou trazer um pouquinho desse estudo para vocês. E logo de cara, quando você abre lá o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê que a felicidade não é deste mundo. Aí eu fiquei chateada. Falei, poxa vida, não é desse mundo? A gente ouve falar muito disso, né? A gente reproduz muito. A felicidade não é deste mundo. Mas será que a gente internaliza a mensagem? O significado? Ou será que a gente só repete? Lá no Evangelho está assim. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Não precisa ir longe. A gente pode dar uma voltinha aqui no bairro e a gente vai encontrar sofrimento no caminho. A gente pode encontrar violência doméstica, a gente pode encontrar um animalzinho abandonado, ferido, a gente pode encontrar um idoso negligenciado, a gente pode encontrar alguém doente, alguém que está passando por um problema financeiro e tantas outras coisas que a gente pode encontrar sem sair do bairro. Então, eu me perguntei, como, né? Se a felicidade não é deste mundo, será que dá para ser feliz um pouquinho? Será? O que vocês acham? Dá, né? Ainda bem. Mas aqui ainda é um planeta de provas e expiações. Pensando que nós temos aí 5 classificações básicas, a gente está na segunda fase, né? Então a gente saiu do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, e se tudo der certo, a gente vai para o mundo de regeneração. Né? Depois mundos felizes e mundos celestes. Mas a gente ainda está no segundo. E o que significa ser um mundo de provas e expiações? Significa que a gente veio aqui ou para pagar, né, que é a expiação, pagar as dívidas que nós contraímos, ou nos provar. E por que a gente precisa se provar? Porque Deus quer que a gente se prove? Será que Deus precisa que a gente se prove? Não. Deus não precisa de nada da gente. Ele dá a oportunidade para que nessas provas nós possamos nos testar, nos aprimorar, porque temos o livre-arbítrio e dessa forma podemos construir a nossa trajetória, que não vai ser dada por ele. Ele já nos deu a vida e nos dá todas as condições para seguir essa evolução. Mas aqui ainda é um mundo de provas e expiações. Então, isso quer dizer que nós vamos encontrar muito mais sofrimento aqui do que alegria. Muito menos amor, muito mais orgulho. Quer dizer que não tem amor? Não, quer dizer que ainda temos muito mais orgulho do que amor. Mas estamos trabalhando para isso. Então, a felicidade aqui na Terra é ainda, neste momento, uma utopia. Não vai acontecer uma felicidade plena aqui. Não tem como. Porque nós estamos no mundo ainda de provas e expiações. Mas é aí que eu pergunto, será que a gente internaliza o que isso significa? Ou será que mesmo sabendo disso, a gente fica frustrado todas as vezes que a gente se depara com sofrimento? Ou será que a gente ainda questiona Deus porque
encontramos sofrimento? Será que a nossa fé é inabalável diante desses sofrimentos? Diante das infelicidades? É difícil, né? A gente ainda não quer sofrer. A gente ainda fica com aquela expectativa de felicidade o tempo todo, de se sentir bem o tempo todo. Isso não é possível. Porque, como eu falei, basta você andar na rua. Esses dias atrás teve um jogo do MAC em Marília. E eu não assisto futebol, eu não sou uma pessoa muito caseira, não saio muito de casa. Mas, por coincidência, num domingo, no jogo do MAC, eu tinha saído da minha casa para ir buscar um lanche para eu jantar. E ali na Avenida das Esmeraldas estava acontecendo uma briga de torcida. Uma coisa bem injusta, porque era 1 contra 7, né? Ou 7 contra 1. E eu, passando de carro, fiquei muito chocada de ver aquela violência toda. E eu tava, sei lá, 3 minutos da minha casa. Dá para ficar feliz plenamente? Não dá. Não dá. Porém, né, apesar disso, a criatura humana está destinada à plenitude. O nosso destino é a felicidade. Mas, até chegar lá, a gente está no caminho. E o caminho é tortuoso. Então, a felicidade, para a gente chegar lá, você precisa trilhar esse caminho. Então, a felicidade, ela precisa ser conquistada. Ela não vai ser dada de presente. Porque se ela fosse possível ser dada de presente, será que nós daríamos o valor? Será que saberíamos usufruir disso? Precisa ser conquistada. A gente precisa aprender. Então, ela vai ser conquistada como? Passo a passo. E gravem isso. Passo a passo. Mediante o esforço pessoal. Então, não é passo a passo, eu vou passando 300 encarnações e aí eu vou vivendo o que tem nessas encarnações aí. Não é só viver. Tem que ser conquistada, passo a passo, mas com esforço pessoal. E o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Ou seja, nada vem de graça. Você precisa desenvolver. Você tem um embrião em você, mas você precisa fazer os esforços para germinar. É como se Deus tivesse plantado em nós uma sementinha da felicidade. E aí cabe a nós ser a sementinha que quebra a casca, que cria raízes e que procura o sol. Aí a gente vira uma florzinha. Mas isso é a gente que tem que fazer. E por que eu falei pra gente prestar atenção no passo a passo? Porque a gente é ansioso. A gente quer ser feliz logo. Então é passo a passo. Não tem salto. E aí entra um motivo de infelicidade, porque a gente se cobra por ser imperfeito. A gente se cobra por não ser feliz e por continuar aqui patinando no mundo de provas e expiações. Mas é passo a passo. Quando ainda não tropeça. Será que às vezes a injustiça nos torna nós infelizes, apesar de nós conhecermos a felicidade, mas às vezes a gente vê, nossa, esse mundo está uma loucura. Né? Mas essa injustiça, ela é relativa, né? Porque será que ela realmente é injusta? Ou será que essa justiça e injustiça vem de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso ego, das nossas dificuldades aqui? Então a gente está aqui para isso. É um mundo que ainda aqui os espíritos são orgulhosos. Somos egoístas. E não é eles são, nós também fazemos parte.
O que difere a gente é o grau. Então, às vezes, eu já não erro mais aqui, mas eu erro em outra parte. Aí o outro erra em outra parte, mas não erra na minha. Então, essas injustiças, elas acontecem porque a gente ainda é muito falho, porque a gente ainda é muito egoísta. Então, a gente vai olhar esse mundo doido, e aí a gente tem na melhor chance é falar, opa, pera, se eu der sorte, tô fazendo tudo certo, na próxima, quem sabe eu venho no mundo de regeneração. Mas se eu não tiver muito consciente de mim e cuidando desse esforço pessoal em ser feliz, talvez eu ainda fique por aqui, porque é onde eu encontro pessoas que estão no mesmo nível evolutivo, né? São poucas as pessoas aqui que vão estar diferentes, né? E para essas pessoas, elas não entendem isso como injustiça. Elas entendem justamente como passo a passo para a construção da nossa evolução, né? Então, é como se você tivesse uma analogia, tá? Lógico que não é exatamente assim, mas uma analogia. Imagina que você está vendo, sei lá, seus filhos, eles estão patinando ali na escola, reprovando, aprendendo, ou brigando entre si porque um tomou o brinquedo do outro. Aí você olha aquilo ali, para as crianças talvez seja um tormento. Mas para você que já não tem mais isso, você consegue entender que aquilo é parte da dinâmica, né? É parte do que aquela criança consegue naquele momento. É mais ou menos o que acontece com os outros espíritos que já evoluíram, né? Então eles entendem a nossa dificuldade porque faz parte desse processo de evolução, né? Que não tem saltos, é progressivo. Também tem aquela questão, né, que a felicidade, ser feliz para um é diferente do outro. Né? Essa felicidade que você está mostrando para nós não é a felicidade que o mundo nos oferece, né? E a felicidade do mundo é passageira. Isso, exatamente. É aí que a gente vai construindo o raciocínio até o fim da nossa conversa de hoje. É justamente isso, né? Qual é o nosso conceito de felicidade? E o quanto a gente confunde felicidade com prazer, porque a gente ainda é muito matéria, né? Então a gente confunde felicidade com prazer. E aí a gente vê esses prazeres da vida e acha que isso é ser feliz, né? A gente vai entender o que é ser feliz, como é possível ser feliz aqui, no mundo que não é de felicidade. A gente chega lá. Então, o sentido da vida inteligente é ascensional. A boa notícia é que a gente vai chegar lá. Não tem ré, não tem retroceder. Ou você fica parado até uma hora que a vida vai falar, vai, já deu o teu tempo, agora você tem que ir, né? Ou então você vai tropeçando, caindo, errando, e aí volta na outra encarnação e melhora e paga as suas dívidas passadas e passa por provas. Na outra eu talvez tenha escorregado na minha prova, nessa vez eu venho, consigo me sair melhor. Igual uma escola, né? A gente vai progredindo, melhorando, errando, aprendendo, voltando, reparando. Então, é só ascensional. A gente não volta. É a mesma coisa na escola. Você fez o segundo ano, reprovou o segundo ano, você não volta lá para a quinta série. Você continua no quinto ano. Mas dali para frente, você só vai para frente, você não volta. É mais ou menos assim. Só não sabe quando os ônibus vão pegar para chegar no final. Aí é que tá o segredo, né? Aí é onde entra a nossa ansiedade de, pelo amor de Deus, deixa eu chegar logo, né? É difícil, não tem como, né? É difícil. A felicidade no mundo, ela é possível, nesse mundo, ela é possível. Desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. E aqui é uma felicidade relativa, porque como eu falei, você vai sair na rua, você vai encontrar injustiças, você vai encontrar tristeza, você vai encontrar sofrimento, você vai encontrar coisas difíceis. Então, como que a gente busca essa felicidade aqui nesse mundo, né? E eu tenho que fazer os meus esforços.
Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer. Então, apesar daqui ser um planeta de provas e expiações, não vamos acreditar naquela ideia de um Deus sádico, punitivo, que quer que a gente fique aqui sofrendo. Não é essa a ideia, né? É uma ignorância da nossa parte achar que Deus quer que a gente fique aqui sofrendo. Não, ele não quer que a gente sofra. Muito pelo contrário, justamente por isso ele dá todas as ferramentas para a gente evoluir. A gente sofre por coisas que nós mesmos construímos para nós. E à medida que a gente se responsabiliza por isso, aí a gente consegue ir conquistando essa felicidade. Então, isso a gente não vai sofrer aqui, não veio aqui para sofrer exclusivamente, então a gente vai ter momentos bons, mas para criar condições da saúde real e da alegria plena. Então a gente não veio para sofrer, mas a gente veio aprender como ser feliz. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que aprender. É igual o bebê, todo mundo dá esse exemplo, né? O bebê, quando ele começa a engatinhar, aí ele vai andar. Ele leva vários tombos, ele cai, ele chora. Se ele parar, cair, chorar e ficar chorando, ele nunca aprende a andar. Mas é parte, né, do processo dele de andar que ele caia e que muitas vezes leva um tombo e dói, machuca. E isso não é o sofrimento. Isso é dor, que faz parte da vida e que não é exclusivo seu. A plantinha, ela passa por intempéries. Até rocha passa por intempéries. O animalzinho passa por intempéries. Tudo aquilo que é vivo está sujeito à dor, né? Abalos. Agora, sofrimento é outra coisa. E aí, eu nem vou entrar na nossa discussão hoje sobre as causas anteriores das aflições. Porque esse aqui é o mundo de provas e expiações. Expiar significa pagar, reparar, né? Então eu vim aqui para reparar aquilo que eu contraí lá. Então eu não aprendi a lição lá atrás. Eu cometi um erro. Então eu venho agora para aprender com aquele erro e fazer diferente. Porque aí sim tem justiça, né? Senão a gente faz o que a gente quer e depois eu falo, tá tudo certo e aí minha vida segue. Aí não tem justiça. Então eu preciso me arrepender, entender o meu erro e reparar. Porque daí sim vai ter justiça, né? Mas eu vou me ater aqui na nossa conversa hoje às causas atuais das nossas aflições, não as anteriores. E lá no Evangelho eles falam assim, interroguem friamente. Aqui friamente é no quê? Racional. Tira suas emoções, tira aquela vontadezinha de não sofrer. Vai no racional. Então, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Então, se está sofrendo, se interrogue. Remontem passo a passo a origem dos males que torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É que a gente tem aquela tendência a vitimismo. A gente tem aquela tendência a jogar a responsabilidade para o outro. Mas se a gente parar um pouquinho e se interrogar, se o sofrimento, não a dor, Buda falava isso, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O que ele quis dizer com isso? Que dor a gente vai passar. Mas como a gente interpreta e lida com essa dor, isso é opcional. Às vezes você pode piorar a situação. E para quem não sabe, eu sou psicóloga.
Então, a gente trabalha hoje, e eu fico muito feliz que a gente trabalhe hoje isso dentro da psicologia, essa ideia de uma aceitação da realidade, que muitas vezes é dolorosa, mas que muitas vezes, na maior parte das vezes, o sofrimento é imposto por nós mesmos. E aí dói a gente ouvir isso. Porque é melhor a gente culpar o marido, o filho, a mãe. É melhor a gente culpar o governo, o vizinho, o chefe. Aí vai falar que eu tô sofrendo por minha causa. Eu faço tudo que eu tenho que fazer. A culpa é dele. A gente quer fazer isso, porque dói a gente assumir que, né, é aquela ideia de que não é o outro que me irrita, sou eu que me irrito com o outro. Porque quer dizer que qualquer ser humano, se eu pegar qualquer ser humano e botar no mesmo lugar do que eu, ele vai ser impactado exatamente da mesma forma? Não. Às vezes dentro de uma mesma casa você vai ver que tem gente que se importa e tem gente que não se importa. Então não é o outro que te irrita, é você que não tem as ferramentas para lidar com aquilo lá. Mas, apesar disso, é possível ser feliz na Terra. Como? Poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, isso o homem, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Então, talvez a gente fosse mais feliz se nós buscássemos essa felicidade aonde ela realmente está. E não em coisas que também são perecíveis, assim como nós, aqui encarnados, né? Então, a gente procura felicidade onde? Em matéria. Ah, então eu quero ter dinheiro. Eu quero ter o carro. Eu quero poder comer tudo aquilo que eu quiser, aonde eu quiser. Eu quero ir num restaurante chique, eu quero postar que eu fui num restaurante chique. Eu quero mostrar o churrascão no final de semana. Ou então, o meu sofrimento pode ser... minha busca pela felicidade é quando? Quando eu acredito que quando eu tiver o corpo igual o da fulana, ou quando eu for magrinha, ou quando eu tiver silicone, ou quando eu não tiver ruga, aí então eu vou estar feliz. Aí eu olho a fulaninha, que tá melhor do que eu, e aí eu sofro. Ou então, o meu sofrimento vai vir porque eu acredito que eu só vou ser feliz quando a minha vida for exatamente como eu quiser. Então, quando eu tiver o relacionamento, a pessoa que eu tô, meu relacionamento amoroso aqui, essa pessoa vai me proporcionar tudo aquilo que eu quero. Ela vai ser a pessoa que faz tudo do jeito que eu quero, que me ama, que me agrada, que não me irrita. Aí eu olho os outros tendo aquele amor. Ou então, quando a magrinha engordar. Exato. Quando a magrinha engordar. Ai, que bom! Você engordou! Aquela vingança, né? Aquela vingança, me sentir vingada. Mas exatamente. Então a gente busca a felicidade, às vezes, na infelicidade do outro. A grande maioria faz isso. Exato. Então, a gente coloca a nossa atenção em coisas que são perecíveis, que são fugazes, que não dependem de nós. Nem tudo depende de nós. E aí a gente fica acreditando que vai ser a felicidade aí. Então, o homem evitará essas aflições quando trabalhar por se melhorar moralmente. Então, quanto mais moralmente você evoluir, menos você vai sofrer. Por quê? Porque você vai entender. Porque
que você não vai mais se afetar com isso, porque você já entendeu, você já melhorou, você já adquiriu aquela virtude. Então aquilo não te abala mais. Minha mãe tá aqui, não me deixa mentir. Eu acho que eu tenho muitos defeitos. Mas acho que o maior deles é a falta de paciência. Eu não tenho paciência. Eu sou extremamente impaciente. Eu acho que eu tô precisando. Eu sou muito impaciente no trânsito. Meu Deus do céu. Difícil. Eu falo, Senhor, isso é uma prova para mim? Sabe? Ou essa é uma oportunidade de eu treinar a minha paciência? Eu sou extremamente impaciente. Manuel sempre falava pro Chico, não peça paciência. Peça paciência que não vou lhe dar. Exato, você tem que desenvolver. Isso é pior. Você tem que desenvolver. No dia que eu conseguir ter paciência, olha que maravilha. No dia que eu conseguir ter paciência, nenhum trânsito mais me atrapalha. Eu não vou mais sofrer, porque vai cortar alguém na minha frente, vai alguém ficar andando a 10 por hora na minha frente, e eu vou seguir a minha vida tranquila. Ainda não é possível. Eu ainda fico de cabeça quente toda vez que eu tô atrasada e eu preciso sair em Marília, que é o caos. Que ninguém dá seta naquela cidade. Então, é isso. Conforme eu for trabalhando as virtudes, eu vou sofrendo menos, porque menos coisas vão me impactar. Né? Quando eu trabalhar o meu orgulho, quando eu for menos orgulhosa, menos ego, menos coisa me afeta. Uma vez eu vi uma palestra do Leandro Carnal e ele falava assim, olha, você não tem que se ofender. Você não se ofenda. Por quê? Porque se for verdade o que a pessoa está falando, não tem por que você se ofender. É verdade. Se não for verdade o que a pessoa está falando, não tem por que você se ofender. Porque não é verdade. Aí ele conta que ele é careca, para quem não conhece, ele é careca, e ele falou que um dia ele estava lá dando aula e um aluno estava com raiva, acho que da nota, não sei, xingou ele de, seu careca. Ele falou, como que eu vou me ofender? Eu realmente sou careca. Ele não mentiu. Né? E por que isso precisa ser uma ofensa? Né? É isso, conforme a gente vai depurando, né, o nosso espírito moralmente, menos coisas nos afetam. Isso é a felicidade aqui possível. Mas faço uma ressalva. Existe o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer. Por quê? Porque tem muita gente que usa dessa artimanha de aqui é um planeta de provas e expiações, aqui a gente veio para sofrer. Então, o que eu faço? Eu vou ficar sofrendo bastante, que daí eu vou pagando já rápido, né? Aí a pessoa assume o papel da vítima. Tudo é um sofrimento. Porque eu tô com dor. Ai, meu Deus, minha vida é muito... Vocês já viram pessoas que fazem competição de sofrimento? Eu conheço pessoas que fazem isso. Gente, é tenebroso. Aqui em Garça não tem? Nossa, que sorte. Em Marília tá lotado. Marília tá lotado. Qualquer dia vai ter gincana disso, eu acredito. Que competir quem sofre mais. Um começa, nossa, então, né? Porque, sei lá, eu tô com uma dor aqui no meu ciático. Outro, não, mas você não sabe. Além de dor no ciático, eu tenho 3 hérnias de disco. Porque você não sabe o sofrimento que eu passei. Você ficou sem andar? Porque eu fiquei 3 meses de cadeira de roda. E aí começa, você fica... Gente, é sério que vocês estão querendo ganhar essa competição que eu não tô entendendo? Não devia ser o contrário? Vocês estão rindo porque vocês sabem que é verdade. Não é? A gente entra nesse movimento de ser o coitado, o sofrido. Prefiro não dar nomes. Então, lá no Evangelho, ele fala assim, que o desânimo... Por que tem isso daqui? Por causa do bem e do mal sofrer. Então, se você ficar provocando em você o sofrimento, ou se você não reconhecer que o sofrimento que está acontecendo ali não é um sofrimento
de prova. Não é um sofrimento de depuração, mas é um sofrimento auto-administrado. O Evangelho nos repreende falando o seguinte: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações. Olha que forte isso. Ou seja, se você ficar no desânimo e continuar se arrastando por aqui, Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. Então não adianta ficar vindo no centro, rezando, tomando passe. É bom, é claro que é bom, mas tem que trabalhar moralmente. Sem desanimar. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, mesmo diante dessas dores, dessas vicissitudes, é importante que você trabalhe uma fé viva. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, se algo te acomete, você não é vítima. Porque se isso chegou até você, é porque você tem os recursos para enfrentar. É que talvez você, numa postura orgulhosa, não quer. E aí põe a culpa no outro ou põe a dívida pro outro. Mas o que Deus quer de nós é coragem. Não é desânimo, não é lamentação, não é se sentir injustiçado, achando que o fardo está pesado demais. Às vezes está pesado demais porque você colocou coisa na sua carroceria. Agora você tem que lidar. Aí, para isso, você pode orar, pode pedir. É importante, só que não basta. Faz os teus esforços. E aí, então, qual é o caminho para a felicidade? Qual é? Aí aqui eu trouxe como referência um livro do Hamed, do Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes. Alguém já leu esse livro? Deve ser um livro de cabeceira. É um livro muito bom. E ele traz muitas mensagens. Eu trouxe algumas coisas que eu encontrei ao longo do livro. Ele fala assim: ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Então, ser feliz não vai depender de que condições você está. Quais são as circunstâncias? Não vai depender de quem está ou não do seu lado. Mas eu sou sozinha. Não, você nunca é sozinho. Primeiro que você tem a você. Segundo, que você tem a Deus. Terceiro, que você tem uma equipe espiritual que você pode solicitar. E geralmente a gente também não está sozinho, porque se a gente realmente limpar a nossa lente do orgulho e a gente solicitar as pessoas à nossa volta, saber de onde a gente vai buscar, a gente encontra pessoas para caminhar com a gente. Então, é uma atitude. Mas percebe que não é o vinde a mim? É a atitude que tem que ter. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossas vidas são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não vivenciadas ao longo do nosso caminho. Então, a gente não está aqui para salvar o outro. Porque às vezes a gente sofre porque fica querendo controlar o outro. A gente não respeita a evolução do outro. A gente fica querendo ditar regras na vida do outro. Eu vou te ensinar como você tem que viver. Só que eu não sei qual que é o compromisso dessa pessoa. O que ela precisa? E aí a gente se desgasta no orgulho de achar que a gente sabe viver melhor do que o outro e fica ali batendo cabeça. Não é isso que a gente veio fazer aqui.
O que a gente veio fazer aqui? Veio sofrer? Não, também. Deus não é sádico. Ele não está aqui para ficar assistindo a gente sofrer. Não existe isso. O que a gente veio fazer aqui é justamente progredir espiritualmente. É desenvolver moral. É só isso que a gente veio fazer aqui. Nada mais. A gente que complica. A gente não veio adquirir bens. A gente não veio ser amado. Às vezes a gente quer ser amado no sentido de, né, receber todos os holofotes e ser importante. Isso é ego. Por isso que a gente sofre. A gente veio aqui para se melhorar. Quando a gente desvia disso, aí a gente sofre. Exato. Paz a paz. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Então, eu sou infeliz porque o outro me trata mal. Não. Não é por isso. Eu sou infeliz porque a minha infância foi difícil. É, só você. Alecrim dourado do campo, que teve uma infância difícil. Não tem argumento. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. E aí é que a gente confunde, né, essa ideia de que, mas eu faço tudo certo e nada dá certo pra mim. Mas o que é dar certo, entendeu? O que você está entendendo por dar certo? Entra naquela discussão. A felicidade confundida com prazer. E não é isso. Sabe quando você faz o bem pra alguém? Você ajudou alguém, você aliviou a dor de alguém. Sabe aquilo que você sente nessa hora? Isso é felicidade. Quando você ganha na loteria, você vai ficar feliz? Vai, né? Claro que vai. Gente. Pelo menos um pouquinho você vai, né? Mas a gente não para pensar o que vem a partir disso. Porque a gente acha, então rico não sofre, né? Gente bonita não sofre. Família margarina não sofre. É um engano, gente. Pessoa bonita. Vocês acham que pessoa bonita, essa daí que todo mundo admira, curte foto, não sei. Acho que essa pessoa não sofre? Ela não sabe se as pessoas estão se aproximando dela genuinamente. Uma pessoa que ganhou na loteria, ela vai ter problema. Gente, você imagina o tanto de parente infernizando a vida dessa pessoa dali pra frente. E mais isso, né? A gente não sabe mais o que são relações verdadeiras ou por interesse. Então, de um jeito ou de outro, a gente acaba por sofrer. Então, a felicidade depende só de nós. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme sua idade espiritual. Mas o fulano tá perdido na vida. O que você tá olhando para a vida dele? Já olhou a sua? Já olhou? Você já sabe qual é o seu compromisso nessa encarnação? Tá atrasado? Mas o outro... mas o outro é o outro. A tua missão, lembra qual que é? Progredir espiritualmente, não é arrastar o outro. Então o outro tem os compromissos dele. O outro é o que ele pode ser. Então não tem que ser uma preocupação tua. E a gente sofre muito por isso. Então a felicidade dispensa rótulos. E no nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas. Porque o fulano vota em tal pessoa. Boa pessoa não é. Porque o fulano fez isso e é amigo do Beltrano. Porque o outro lá, aquela uma lá, você tem que ver o passado dela. Olha, ficha suja. E o que você tem a ver com isso? As pessoas melhoram? As pessoas mudam? Por que você está olhando para isso? Por que você está deixando de ter um momento feliz, ouvir uma palavra bacana,
Todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer. Aí você bota um monte de rota e fala, esse presta, esse não presta, esse é bom, esse não é bom. Quem é você na fila do pão? Para definir? A gente é essa arrogância nossa que faz a gente sofrer. Se preocupa com você. Então, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente, se a gente pensasse por nós e não pelas regras da sociedade. Pensa por você. O que faz você feliz? O que enche teu coração? O que faz você se sentir pleno? Plena? Será que é realmente aquilo que estão te vendendo? Será que é ter determinado telefone, determinado carro? Será que é isso? Pensa por você. O que faz você feliz? Olha para sua vida e volta, assim, que momentos você se sentiu feliz? E veja. Às vezes é um momento, às vezes são as pessoas, é o bem que você faz, é um sentimento que você compartilha. Hoje de manhã eu acordo junto com o sol, então o sol vai acordando, dando um bom dia, eu vou também acordando. E eu deixo a janela do meu quarto aberta, eu moro num apartamento no 7º andar. E de manhã agora tá fresquinho. Então hoje eu acordei bem cedinho e tava entrando aquele ventinho, aquela brisinha, gostosa, geladinha. E eu fiquei ali deitada na minha cama, de olho fechado, sentindo, e o vento tocando na minha pele me fez feliz. Depois, meu dia teve várias coisas, não felizes. Mas naquela hora eu fui feliz. Aquilo me fez bem. Será que a gente para prestar atenção? Ou será que a gente está tão focado em ser feliz daquele jeito que não olha o que está acontecendo agora? E se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta? É terrível se a gente for todo mundo igual. É preciso que as pessoas pensem diferente, que as pessoas tenham temperamentos diferentes. É preciso que tenha alguém que seja muito pacífico, paciente. No caso, não sou eu, mas... No caso, não sou eu. Mas eu tenho certeza que também é preciso que tenha pessoas ainda nesse mundo com temperamento mais quente como o meu. Por quê? Porque às vezes precisa ainda aqui no nosso mundo dessa coisa mais energética. Então precisa ter alguém que é mais pacífico, precisa ter alguém que toma mais à frente, que desbrava, que dá a cara a bater. A gente precisa de diversidade. Então por que a gente está criticando o outro por ser diferente? Então, na nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Então, a felicidade não é conquistar alguma coisa, não é o outro ser como você quer, não é você ter o corpo que você quer, não é, na maior parte das vezes, não é aquilo que a gente está entendendo como felicidade. Isso é prazer, não é felicidade. A felicidade está em você conseguir estar adaptado na sua realidade. Inclusive, buscando melhorar a sua realidade, se possível, a sua e a do outro. Mas, se eu tenho um nível social e eu fico querendo viver diferente desse nível social, pode me gerar sofrimento. Se eu fico querendo viver uma família margarina, e aí eu olho para o lado, eu falo, meu Deus do céu, só Jesus nessa causa. Porque eu vou ficar batendo cabeça, então eu vou olhar, o que eu preciso fazer aqui? Como eu posso viver bem aqui? É isso. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, que é a ideia do prazer. Não é isso. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Tem um filósofo que chama Mário Sérgio Cortella, vocês conhecem o Cortella? Tem uma frase que ele fala em várias palestras dele que eu amo. Ele fala assim, faça o melhor que você puder, nas condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda.
Olha isso, que legal. Então não é quando a minha vida for do jeito que eu quero que daí eu vou ser feliz. Não, tá, mesmo diante desse caos que se instala aqui na minha realidade. Como que eu, sabe, danço nessa chuva? É isso. E aí, para encerrar, eu trago uma frase da Joana de Ângeles, que ela fala assim: assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável de dever cumprido e retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina e da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. Olha que legal, ela relaciona a neurociência para falar que quando a gente faz aquilo que precisa ser feito, a gente sente, inclusive, hormônios que nos fazem bem. Não é assim? Sabe quando a gente põe a listinha do check? Sabe? A gente vai o check, check, check. Alguém fica triste no final? Não dá uma sensação de, que legal, fiz o que eu tinha que fazer? Quando você consegue dominar os seus vícios, você fica feliz. Quando você tem compaixão, alivia a dor de alguém, você fica feliz. Então a felicidade aqui é o dever cumprido e a retidão. Desviou, vem a consciência e fala, opa, volta. Então o nosso sofrimento, esse que a gente tenta evitar a todo custo, na verdade são sinais para que a gente pare e fala, opa, se eu tô aqui me cutucando com isso, é porque eu preciso reajustar, recalcular a rota. Então, resumindo, a felicidade só é possível aqui na Terra através do trabalho incessante na construção da paz do coração. No trabalho incessante por essa paz. E essa paz do coração só é alcançada através da autorresponsabilidade. Responsabilize-se por viver bem, na medida do possível, da retidão moral e do dever cumprido. Se responsabilize pela sua trajetória. Certo? Então, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos seguir com paz no nosso coração, trabalhando diariamente para nos livrarmos das nossas correntes impostas por nós mesmos. Eu agradeço. Parabéns. Obrigada. Bom, e alegre, né? Para descontrair um pouquinho, que o assunto é pesado. Muito bem. Então, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Criador, mentalizando a imagem do Mestre Jesus e, acima de tudo, agradecer pelo dom da vida. Agradecer por essa palestra tão meiga, tão doce, tão encantadora, que vem preencher nossa mente, nosso coração. Que possamos, Senhor Deus, buscar a Ti em todos os momentos de nossa existência, para que realmente consigamos progredir. Pai, neste momento, vamos nos preparar para o segundo momento da nossa noite, que é o socorro através do passe, do lenitivo necessário para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, como um todo. Permita, Pai, que os benfeitores queridos possam auxiliar a todos, envolvendo-nos
com a sua bondade e seu infinito amor. Então, Pai querido, pedimos a permissão para iniciarmos o socorro através do